Pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Riane falando com a turma de Circuito CC, Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, Campus Juiz de Fora, turma de eletromecânica. Pessoal, nós estamos estudamos o último assunto, circuitos ligados em série e circuitos ligados em paralelo. Nós vamos dar sequência nesse estudo com uma característica que vai nos ajudar muito na hora de analisar um circuito com mais rapidez, com mais velocidade, que são os divisores de tensão e os divisores de corrente. Já ouviu falar isso nos seus estudos por aí, no livro, no nosso material? Ficou curioso? Quer saber como é que calcula um circuito divisor de tensão, divisor de corrente, como é que aplica? Nós vamos ver na aula de hoje. Então vem comigo que nós vamos começar aqui com o nosso circuito em série. Primeira coisa de observar, perceber e entender que esse circuito é um circuito ligado em série, tem uma fonte de tensão e três resistências R1, R2 e R3 que estão ligadas em série. Bacana? É um circuito ligado em série. E a nossa pergunta normalmente, o que a gente quer calcular, o que a gente quer entender, o que a gente quer determinar é qual é a fração, o percentual dessa tensão total da fonte que vai ficar em R1, que vai ter queda em R2, que vai ser a queda em R3. Nós já vimos que a soma da elevação, já comentei isso com vocês, a fonte é uma elevação de tensão. Tem que ser igual à somatória das quedas de tensão. Então quer dizer que toda vez que a corrente passa em um resistor, ela produz uma queda de tensão. Ela produz uma queda de tensão e ela produz sempre uma queda de tensão. A queda de tensão a gente representa aqui como uma setinha, que vai sempre do potencial mais negativo para o positivo. Porque a corrente faz o contrário, faz o inverso. A corrente ela vai do terminal mais positivo de tensão para o potencial menor de tensão. A corrente sempre vai do maior potencial para o menor potencial. Maior para o menor, maior para o menor, maior para o menor. A minha corrente aqui em azul circulando no meu circuito em série, tá vendo? Então perceba, a corrente ela vai atravessar essas três resistências. Na hora que ela passa em R1, ela produz uma queda de tensão. Na hora que ela passa em R2, ela produz uma queda de tensão. Por fim, ela passa em R3, produz uma queda de tensão. Que essa soma dessas quedas de tensão tem que ser igual à minha elevação, ou a soma das elevações. Aqui eu só tenho uma fonte, então é uma só. Então, se eu somar queda de tensão em R1, mais R2, mais R3, essas três somatórias de queda de tensão tem que ser igual à elevação total do meu circuito, que nesse caso é aquela fonte de 100 volts. Agora, como é que eu acho de forma muito rápida, qual é essa queda de tensão? Vamos colocar aqui de preto aqui, ó. Eu vou ter uma queda de tensão VR1, vou ter uma queda de tensão VR2 e uma queda de tensão em cima do resistor 3. Se eu te perguntar rapidamente qual é a queda de tensão VR3, ou qual é a VR1, ou qual é a VR2, como é que a gente pode calcular isso? Nós já vimos, que esse circuitinho, primeira coisa, aplicar a nossa lei de Ohm, V igual a R vezes I. Nesse caso, qual que é a resistência equivalente do circuito? Como é que a gente calcularia a resistência equivalente do circuito? Vamos lá? Mole, Já estamos craques sabendo que a resistência equivalente do meu circuito vai ser a somatória das minhas resistências ligadas em série. Muito bem. Eu também posso determinar qual é a corrente total que vai circular pelo meu circuito. Não é? O que seria a corrente total do meu circuito? Lembrando sempre do clássico V igual a R vezes I. O que vai ser a corrente, então? V sobre R. Então, a minha corrente total, que eu coloquei aqui, vai ser a tensão da fonte dividido pela minha resistência equivalente do circuito. Não é assim? Eu também posso escrever como sendo a tensão da fonte. O que é a minha resistência equivalente do circuito mesmo? R1 mais R2 mais R3. Não é assim? Então essa aqui pode ser a minha expressão para a corrente total que circula no meu circuito. Só que agora, comentei no início da aula, eu quero determinar quanto que vale essa queda, quanto vale essa queda ou quanto vale essa queda. Como é que a gente faria isso? Olha, vamos calcular aqui o nosso VR, a queda de tensão V em cima da resistência número 1. O que seria isso? Seria a resistência número 1, R1, não é isso? Vezes qual a corrente que passa em R1. E aí vem o grande lance, a grande sacada de trabalhar com circuitos, ou ramos ou pedaços do circuito conectados em série. A corrente que passa em R1, qual a característica principal de um circuito ligado em série? A corrente que passa em R1 é a mesma que vai passar em cima do elemento resistor 2, que vai ser a mesma
que vai passar em R3. A corrente no circuito de série, ela é a mesma. Isso é que define, né, o próprio circuito ligado em série. Se isso é verdade, eu vou colocar que vai ser R1 vezes a corrente total do circuito. Sempre vai ser assim. Se meu circuito é ligado em série, e percebam, divisor de tensão, ele vai ser sempre aplicado a circuitos conectados em série. Repetindo aí, então você volta a fita, né? Volta o vídeo. Divisor de tensão vai ser sempre aplicado a circuitos ligados em série. Da mesma forma que divisor de corrente, que nós vamos ver em seguida, vai ser sempre aplicado a circuitos conectados em paralelo. É útil para circuitos conectados em paralelo, ok? Então aqui nosso divisor de tensão vai ser sempre útil para circuitos ligados em série. Perfeito? Então olha só, ficou a queda de tensão VR1 em cima do resistor 1 vai ser R1 vezes a corrente total que está passando por ele. Por que corrente total? Porque a corrente aqui é a mesma. Ela passa em R1, ela passa em R2 e ela passa em R3. Se eu desenvolver mais essa expressão, R1 está aqui em cima. Qual que é a corrente total aqui? Que vou aproveitar esse trabalho que nós fizemos. Vai ser a tensão da fonte dividido por R1 mais R2 mais R3. Não é assim? Perfeito? Então o que nós temos aqui? Se eu escrever de uma forma geral já, utilizando o divisor de tensão, eu vou ter que a queda de tensão em cima do resistor 1 é o resistor 1 mais R2 mais R3, que multiplica a tensão da fonte. Essa expressão que eu quero chamar a atenção para vocês. Nós sempre vamos cair nisso daqui. Ou seja, a queda de tensão em cima do resistor 1 vai ser o próprio resistor dividido pela somatória dos resistores conectados em série. Se eu tiver 2, vai ser R1 mais R2. Se eu tiver 3, R1 mais R2 mais R3. Se eu tiver N, 4, 5, 10 mil, R1 mais R2 mais R3, até R1000. Entendeu? Então, vai ser a queda de tensão em cima do resistor 1 vai ser ele próprio dividido pela soma de todos, inclusive ele, né, R1 mais R2 mais R3, que é o meu REC do circuito, que multiplicado pela tensão da fonte. Olha que beleza. Então, eu deduzi aqui com vocês, né, essa expressão do divisor de tensão, não precisa decorar, quem não souber, né, você consegue chegar lá de forma muito simples, muito fácil, né? Eu falo que aqui é o modo raiz e aplicando ele direto ao modo Nutella, só que se eu aplicar ele direto, eu posso ganhar tempo, porque eu sempre vou cair aqui. Se eu aplicar a resistência equivalente aplicada a circuito série, fizer a expressão da corrente total e substituir na expressão da queda de tensão do resistor 1, eu sempre vou cair no meu circuito divisor de tensão. Mas quanto seria a queda de tensão, então, em cima do resistor 2? Vai pensando aí, vê se já conseguiu matar a charada. Posso fazer a mesma expressão aqui, ó. Aqui eu falei que é para o VR1. Se eu fizer aqui para o meu VR2, quanto que seria? R2 que multiplica corrente total. Portanto, VR2, olha lá, ó, R2. O que é corrente total mesmo? Vou até colocar em vermelho aqui, ó. A corrente total, esse pedaço aqui, né, pessoal? Ó. Olha lá, corrente total é o VF dividido por R1 mais R2 mais R3. Se eu escrever de forma organizada, é a mesma coisa. Eu vou ter que vai ser o R2 dividido pela somatória dos ramos ligados, dos componentes ligados em série, que multiplica a minha tensão da fonte, vezes o VF. Olha só, ou seja, a simplicidade, pessoal, está aqui, ó. Se eu quero calcular a queda de tensão em cima do resistor 1, vai ser o 1 dividido pela somatória vezes a tensão da fonte. Se eu quero calcular a queda de tensão em cima do resistor 2, vai ser o 2 dividido pela somatória, do que isso aqui embaixo é o REC, inclusive o R2 está aqui embaixo também, sempre embaixo vai ser a somatória, vezes o VF. Ou seja, o que mudou aqui? Se eu quero calcular em cima do R1, é só colocar o R1 aqui. Se eu quero calcular em cima do R2, é só colocar o R2 aqui. Se eu quero calcular em cima, podem fazer, vou deixar como atividade para vocês fazerem em casa, é o mesmo desenvolvimento que eu fiz aqui, já deu para perceber que o VR3 vai ser o R3
dividido pela soma que multiplica a tensão da fonte. Percebe? Então, olha lá, ficou muito fácil. E aí que a gente usa, se eu quero saber no divisor de tensão, quanto que dividiu a tensão da minha fonte nos três. Por que divisor de tensão, né? Porque eu tenho a minha tensão total da fonte e ela vai ser dividida por quantos elementos em série eu tiver. Se eu tiver um só, ela vai pegar tudo da fonte. Se eu tiver dois, ela vai se dividir entre os dois. Se eu tiver três, ela vai se dividir entre os três. Vai dividir igual? Não, só se as resistências forem iguais, né? Porque se as resistências forem diferentes, cada uma vai pegar um percentual, uma fração maior ou menor, um pedaço maior ou menor da tensão da minha fonte, de acordo com o seu valor de resistência, ok? Então, olha só. O R3, olha lá, VR, tensão na R3, R1 mais R2 mais R3. Viram? É muito tranquilo de usar, é muito tranquilo de aplicar, né? Então, a gente fazer um exercício rapidinho aqui, para a gente conseguir trabalhar essas equações, esses valores. Vamos colocar aqui, ó, R1 igual a 30 ohms. R2, 60 ohms, para facilitar os nossos cálculos, né? E o R3, vou colocar aqui também 30 ohms. Perfeito, pessoal? Como é que a gente aplicaria agora? Como é que a gente faria? Vou colocar o exercício aqui, ó. Que são agora, pegando esse circuitinho ligado em série, 100, 30, 60 e 30. Esses dois são iguais. Espera-se, se tudo der certo, que a queda de tensão aqui seja igual à queda de tensão de baixo. Eu não sei qual é ainda, mas as quedas de R1 com R3 tem que ser a mesma, porque as resistências possuem o mesmo valor, de 30 ohms, e aqui 60 ohms a gente espera também que seja o dobro, né? A gente espera que a tensão aqui seja o dobro dessas duas, porque a resistência é o dobro, quanto maior a resistência, maior vai ser a queda de tensão em cima dessa resistência. Vamos ver se é isso mesmo? Olha lá. Vamos calcular aqui, moçada. Quanto que vai ser, então, a queda de tensão aplicando? Você pode fazer depois separadamente, pelo modo tradicional, e faz usando o divisor de tensão. Compara as duas soluções, vai chegar no mesmo resultado, vai chegar no mesmo valor, e você vai conseguir praticar, entender melhor os circuitos elétricos, ok? VR1, a queda de tensão do circuito 1, olha lá, R1, que é 30, dividido pela somatória, que vai ser R1 mais R2 mais R3, multiplicado por 100 volts. Substituir direto aqui na fórmula, a expressão está aqui, né? Sempre coloquem a expressão, até para nós professores, né? Para a gente conseguir identificar o que você utilizou, né? O que você substituiu, para a gente perceber como é que foi a sua análise de circuitos. Como ela já está aqui, eu substituir direto os valores, porque eu estou com um quadro apertadinho aqui, né? Então, para aproveitar a área útil do quadro, eu vou pegar essa expressão, substituir os valores. R1 é 30, R1 é 30, R2 60, R3 30, e a tensão da fonte 100 volts, não é isso? Vai ficar como isso daqui, hein, pessoal? VR1 vai ser 30 dividido por quanto? 120, né? 30, 60, 90, com mais 30, 120. Vezes 100. Corta aqui, né? 3 dividido por 12 vezes 100. Não é isso? Vai ficar 3 aqui por 3, vai ser 1/4. 1/4 de 100. Quanto que é 1/4 de 100 ou 100 dividido por 4? Vai ser igual a 25 volts. Façam as contas aí, né? Aqui 3 dividido por 12 avos, né? 3, 12 avos. Mesma coisa que 1/4, né? 1/4 vezes 100, ou 100 dividido por 4 igual a 25 volts. Façam as contas aí, né? Nunca confiem em mim, sempre refaçam, pratiquem junto aí na casa de vocês, onde vocês estiverem. Achei que VR1 vai ser 25 volts. Vamos colocar aqui, deixa eu ver de que cor que eu vou colocar. Aqui tem 25 volts, essa queda de tensão aqui vai ser de 25 volts. A gente já sabe como o valor é o mesmo, que R3 também vai dar 25 volts. 25 com 25 são 50. Quanto que teria que dar aqui então? Né? 25, isso aqui foi igual a 25 também, 50. Para dar 100, aqui eu sei que vou ter que ter 50 volts. Já sei, mas vamos calcular para poder ver se é isso mesmo. Primeiro, quanto que vai ser agora o meu VR2? Mesma coisa, a expressão do VR2 aqui, ó. 60 ohms agora, dividido pela somatória
R1 mais R2 mais R3, que eu já fiz aqui em cima, e sei que é igual a 120, vezes 100 volts, ok? Isso aqui é meio, 6 por 12 avos, né? 6 12 avos é igual a meio vezes 100, que vai ser igual a 50 volts. Quer fazer do VR3 também, para provar que o VR3 é igual ao VR1? Vai que você é aquele cara que duvida de tudo, quer calcular, não tem nenhum problema, né? VR3 vai ser, ó, o VR3 aqui, ó, substitui o R3 para mim. R3 vale quanto? 30. A somatória, a parte de baixo vai ser sempre igual, tá, pessoal? Essa é a vantagem de se usar divisor de tensão, né? Só varia esse elemento, a parte de baixo, em vez da tensão da fonte, vai ser sempre igual. Isso daqui vezes 100 volts, que vai ser 1/4 de 100, que vai dar igual a 25 volts. Então, o que nós temos aqui? Resultado. Primeiro, nós fazemos sua conferência do circuito, né? Conferir os cálculos que você fez. Nós temos o VR1 25 volts, VR2 50 volts, VR3 25 volts. Faz sentido? Primeira coisa, soma as três. Soma assim, ó, VR1, ó, porque a tensão da fonte, que é elevação de tensão, ó, aqui nós temos uma elevação de tensão, que também sempre vai do menos para o mais também. Eu tenho uma elevação de tensão, essa elevação tem que ser igual à somatória das quedas de tensão. Opa, então a elevação VF tem que ser igual a VR1 mais VR2 mais VR3. Será que é? 100 volts, que é a tensão da minha fonte, é igual a 25 mais 50 mais 25? Claro que é, né? Então, você não errou em conta, você não errou em nenhuma análise, não errou na substituição de nenhum valor, né? O circuito faz sentido. Mas o que é isso? Você pode ir, né, além. VR1 foi igual a VR3? VR1 foi igual a VR3? Foi, porque a resistência mesmo tinha que ser igual. Vou além. Se R2 é o dobro do R1, a queda de tensão em cima da resistência 2 tem que ser o dobro da queda de tensão em cima da resistência 1. Por quê? A dificuldade para a corrente passar pelo R2 ela é o dobro da dificuldade por passar em R1. Então, se a dificuldade é maior, a queda de tensão vai ser maior e é proporcional à lei de Ohm aqui, ó, diretamente proporcional. Então, será que a tensão, a queda de tensão de R2 é o dobro da queda de tensão de R1? Se a gente confirmar aqui, a gente percebe que também foi verdadeiro. Então, a nossa análise de circuito, toda ela está fazendo muito sentido nesse caso, né? E divisor de tensão nesse caso, pessoal, vem para nos ajudar também, porque através de uma conta muito rápida, às vezes, o exercício, a nossa análise, né, profissional lá na hora, eu não preciso calcular a queda de tensão em todos os elementos naquele instante. Só me interessa a queda de tensão em cima da R2, por exemplo. Então eu venho aqui de forma muito rápida e calculo 60 dividido, que é o R2, dividido pela somatória das resistências ligadas em série, vezes a tensão da fonte. Então, com uma linha de cálculo, eu consigo identificar, né, se esse for o meu objetivo, se esse for o interesse nosso, a queda de tensão em cima de um único elemento, ok? Se eu não usar divisor de tensão, eu tenho que calcular a resistência equivalente, né, mas a gente aqui acaba tendo que calcular também, mas a gente vai calcular a resistência equivalente, calcula a corrente em ampere, aí substitui aqui a corrente em ampere multiplicada, aqui, ó, opa! A gente calcula a corrente total em ampere multiplicada pelo R2 para chegar no R2. Também é uma situação muito tranquila de fazer, então não vejo nenhum problema em a gente usar o modo tradicional, o modo clássico, né? Calcula o REC, calcula a corrente total do circuito, substitui a corrente total do circuito aqui, multiplica por R2, vai achar a queda de tensão em cima do R2. É uma outra forma de a gente fazer, não tem nenhum problema, ok? Aqui, perceba que eu não fiz o cálculo da corrente total. Quando eu uso o divisor de tensão, eu não preciso fazer o cálculo da corrente total do circuito em amperes. Quando na forma clássica, tradicional, a gente faz, né? Vamos fazer aqui rapidinho, já que a gente está com tempo, né? E vocês aí estão animados. Primeiro, R1 mais R2 mais R3, quanto que dá aqui? Nós já vimos 120 ohms, certo? 30 com mais 60 com mais 30. Aqui, pessoal, ficaria 100 volts dividido pela somatória aqui, ó. 120. 100 dividido por 120, quanto que vai dar essa corrente aí? Quem me ajuda? 100 dividido por 120 igual a 0,83, não é isso?
0,833 ampere. Dá uma dízimazinha, né? Se eu for substituir aqui, ó, na expressão do VR2, eu teria aqui 60 ohms vezes 0,833. Aqui é uma dízima, né? Quanto é que ficaria essa história aí, então? 60 vezes 0,8333, que daria os 49,9999 lá, que seriam os próprios 50 volts. Tá? Pelo modo tradicional. Eu calculo o REC, calculo a corrente em ampere, substituo aqui o IT em ampere, multiplico pelo R2, vou chegar nos mesmos 50 volts no caso do R2. Tá? Se eu fizer isso para o R1 para o R3, é a mesma coisa. Então, pessoal, divisor de tensão, vocês vão perceber isso trabalhando, ver se é vantagem usar, se não, nesse caso não é tanta vantagem assim, porque a sua necessidade não é só calcular a queda em cima do R2, o exercício te pediu, ou foi necessário para algum outro objetivo calcular a corrente do circuito, então você tem que calcular o REC, você já tem que calcular a corrente total do circuito, então você pode sair por aqui que é mais rápido, né? Então, depende de cada caso. Agora tem situações que eu não tenho, não vou calcular o meu REC, não vou calcular a corrente, só me interessa a queda específica em cima de um componente desse. Então vocês vão ver, né? E aí se você sabe trabalhar muito bem as duas situações, treinou uma, treinou a outra, você vai na hora identificar qual é o caminho mais rápido, né? Qual o melhor caminho a seguir. Beleza? É para a gente conhecer, trabalhar, exercitar, para depois, através da sua experiência e o seu contato com os circuitos, você identificar, né, e definir qual o melhor caminho a seguir. Beleza, pessoal? Conseguiram entender? Divisor de tensão é só isso, tá? É uma ferramenta para vocês colocarem lá na mala de ferramenta de vocês. É uma ferramenta de análise que pode ajudá-los no concurso, pode ajudá-los numa situação real de problema, né, no seu ambiente de trabalho, né, pode ajudar numa situação dentro de uma outra disciplina, né, lá em eletrônica, vocês vão ver que é muito comum de utilizar isso, tá? Mesmo em análise de instalações industriais, instalações prediais. Então, toda isso a gente faz referência a um circuito divisor de tensão. Última observação, último detalhe. O circuito divisor de tensão eu posso aplicar em circuitos série, sempre série, com número ilimitado de resistores ligados em série. Eu posso ter 2, 3, 4, 5, 10, 100, não importa. Tá? Então não importa o número de resistores conectados em série, porque sempre a resistência que vai ser a somatória deles todos. Diferente do próximo assunto que nós vamos falar agora, que é divisor de corrente. Que nesse caso, né, a regrinha que nós vamos definir, que nós vamos chegar a identificar, só vale para dois resistores, dois caminhos conectados em paralelo. Tá? Então, lembre, divisor de tensão, circuito série, número ilimitado de resistores. Divisor de corrente vai ser circuito paralelo e só quando houver dois caminhos, dois resistores ligados em paralelo. Beleza? Vai ser o nosso próximo assunto já já. Eu vou limpar o quadro, preparar para a gente na sequência já dar andamento disso daí. Pessoal, obrigado, fiquem com Deus, tá? Continuem com a gente, né, motivados, encorajados a prosseguir e a vencer mais essa etapa, ok? Valeu, boa noite, até logo.